Quando comecei a pensar nesta exposição, andava obcecado com um pouco uma ideia de arqueologia, no sentido em que tento sempre, sei lá, quando estou a passear na praia e começas a ver a poluição, não é? Os pedaços de plástico, todas estas coisas que estão na areia, ou quando passamos na floresta e começamos a encontrar pedaços de, sei lá, um para-choques de um carro, um resto de qualquer coisa que nós sabemos que vai estar ali imensos anos, tenho sempre este fascínio por imaginar o que é que será a arqueologia, sei lá, daqui a 500 anos. Que coisas é que estarão num museu de antropologia e de arqueologia daqui a muitos anos, se lá chegarmos, não é? E dentro dessa lógica, não respondendo exatamente ao que é que pode ser esse museu, não é? O que é que pode vir a ser, mas numa resposta um pouco mais absurda e trabalhando as minhas próprias premissas estéticas, interessou-me, portanto, mergulhar nessa ideia de o que é que seria fazer uma espécie de compêndio arqueológico da minha própria obra e dos meus próprios trejeitos formais e conceptuais. E então tentei nesta exposição, para além de outras pequenas contaminações, criar um espaço habitável, uma espécie de espaço arquitetónico ou ruína do espaço arquitetónico, entendendo-se também ruína de uma forma um pouco mais lata, porque os objetos que aqui estão expostos são mais precários do que propriamente ruínas, mas há uma ideia de que não estão completos, e é essa a ideia da ruína para mim, é qualquer coisa que remete para um objeto que já esteve completo e que já não está completo. E na continuação lógica dessa discussão, interessava-me também usar as premissas expositivas, as lógicas formais expositivas, para também entrar nesse jogo em que desmonto, de certa forma, também essas lógicas, tirando partido delas. E aqui nesta segunda parte do primeiro andar aqui da 3+1, criei um dispositivo que eu posso chamar pseudo-museológico, em que há uma concentração muito grande de objetos, um pouco como as coisas que eu vejo nos museus de antropologia e nos museus de história natural e por aí fora. E criei uma zona habitada por objetos da minha prática e que eu poderia considerar como objetos que caracterizariam a minha forma de agir, a minha forma de pensar, portanto, as ligações que eu faço entre as simbologias e os significados destes objetos, um certo humor que está sempre presente também na minha obra. E, no fundo, as peças que estão aqui poderiam ser outras. Eu podia fazer esta exposição centenas de vezes e ela iria sempre ter mais ou menos a mesma temperatura, mesmo que os objetos não fossem os mesmos. A ideia é mesmo criar uma espécie de massa heterogénea que espero, no final, que, portanto, nos emocione com alguma espécie de sentido, mesmo que aparentemente não haja sentido ou relação semântica entre os objetos. Este pequeno momento que aqui está, portanto, nesta recriação pseudo-museológica, serve como uma espécie de micro-lógica para a própria exposição, que na sua macro-lógica é exatamente a mesma coisa. É uma exposição muito múltipla, em que toca em várias questões e várias ideias e vários universos,
Portanto, o universo do cotidiano é muito forte, talvez o mais forte no meu trabalho. O universo da música, questões relacionadas com o som, às vezes não tanto pela presença do som, mas pela questão e pelo questionar do som ou pela presença de objetos que têm que ver com o mundo da música. Também, portanto, reforçando uma paixão pessoal, que é a música, e que é também um circuito onde me movo de várias formas, em projetos mais ou menos, projetos mais rock, projetos de música improvisada, pronto, várias dimensões. Cá em baixo, e depois, seguindo um pouco a lógica do andar de cima, onde eu apresento uma ruína, começo por apresentar uma obra que é uma espécie de maquete, que para mim serve como a projeção do palácio, ou do museu, ou até do templo religioso. Pode ser qualquer uma destas coisas, é um objeto arquitetónico, é uma maquete de um objeto arquitetónico, onde eu tento expandir uma espécie de oposição à ruína, mas esta própria maquete está num estado também ela própria de ruína, tem alguns defeitos, alguns problemas, está em decadência. Existe aqui uma relação também com um elemento que está presente ao longo de toda a exposição, que são rostos de cabeças gregas, de esculturas gregas, que vão pontilhando com mais ou menos humor toda a exposição. E eu aqui, este templo que poderia ser uma coisa do Médio Oriente, pelas suas características formais, também aqui o plinto que tem esta maquete termina com uma zona onde eu recrio mais uma vez uma espécie de um trejeito da arqueologia, que é, portanto, quando se encontram em escavações pequenos potes, pequenas zonas onde podem estar oferendas ou até potes de tinta ou de cereais ou de uso pessoal, mas no fundo recriando mais uma vez ou imitando, de certa forma, esses trejeitos expositivos da arqueologia, e que não são só expositivos, são concretos, não é? Portanto, muitas vezes é neste estado que encontramos em alguns locais arqueológicos, é nesta configuração que encontramos, portanto, alguma da cerâmica. Depois, tenho uma zona, portanto, as paredes estão ocupadas com uma pequena coleção de pinturas ou pseudopinturas, quer dizer, aqui a expressão pseudo está muito presente, porque eu tenho sempre a sensação que o meu jogo artístico é sempre um pouco ao lado daquilo que caracteriza estes grupos que estão pré-definidos, não é? Como a pintura, o desenho e a escultura. Eu julgo que estou um pouco na fronteira destas coisas todas. Para mim são objetos, não interessa tanto como se caracterizam. Eles, no caso, não são telas, são superfícies de madeira em que eu decido explorar uma coleção de pinturas que vêm também de uma coleção de fotografias, e de fotografias que eu vou fazer no dia-a-dia, de pequenos trejeitos também que eu vejo nas paredes da rua, no chão, nas montras devolutas. São coisas de várias ordens, mas no fundo vem de uma espécie de coleção fotográfica que eu faço de coisas que me apelam visualmente, e que eu aqui faço, não são recriações fiéis, mas são interpretações dessas mesmas imagens, transformando-as em pintura e, portanto, dando-lhes aqui uma moldura em que eu escolho uniformizar o tamanho, não é? Todas as pinturas aqui têm o mesmo tamanho. E depois de criar essa regra, de ter um conjunto ou uma coleção de pinturas do mesmo tamanho, depois eu próprio desfaço a regra e começo a inserir outros objetos que não pertencem a essa mesma lógica ou a essa coleção. Como é exemplo aqui uma caixa de acrílico, onde está uma coleção
de baquetas, de utensílios de percussão e que, para mim, talvez da forma mais explícita, talvez seja o objeto em que mais explicitamente se vê essa influência do objeto antropológico. Esta, sim, é uma obra que ela própria poderia estar no Museu de Antropologia se tivesse o devido enquadramento histórico e portanto, para justificar a presença e a datação destes objetos. As pinturas são completamente multidisciplinares e têm grafismos completamente diferentes. O que as une é, por um lado, um certo humor, um certo jogo, uma certa ideia de jogo, mas de facto não há nada de formal que as unifique, a não ser o formato, que é 80 cm por 60 de largo. Finalmente, também numa lógica de apresentar um objeto que vem da cultura, que pode vir da cultura popular, não é? Podemos considerar como um objeto popular, que é a bateria, não é? O set de percussão. Aqui, a única coisa que este objeto tem, para além de ser retirado do cotidiano e apresentado imediatamente, é a forma como é apresentado, que é muito incomum, não é? Este objeto costuma ser guardado numa certa posição e costuma estar em display numa certa posição, e aqui essa lógica é alterada e eu decido construir uma escultura em que ponho em causa a própria... Portanto, acabo por tomar as várias partes do set de percussão, da bateria, como partes de uma escultura com que eu posso recompor de uma forma completamente diferente daquilo que estamos habituados. E pronto, e aqui está num carrinho de transporte, mas a verdade é que ela nunca seria transportada desta forma, porque é uma forma muito pouco prática. Mas aqui, no que nos interessa, que é a estética, eu julgo que ela, portanto, tem qualquer coisa a ganhar em estar desta forma e não de outra. Numa última referência ainda também a estas ideias de pensar no futuro e na possibilidade do futuro, ou se vamos ter futuro, se não vamos ter futuro. A presença de um último objeto, também um pouco para refletir, uma balaclava, uma máscara de inverno que envolve uma pequena moldura que tem dentro uma imagem de um coral, de um recife, portanto, do fundo do mar. Esta máscara, portanto, é uma máscara colorida, faz-nos facilmente lembrar, portanto, grupos ativistas, como é o caso das Pussy Riot, que usam máscaras destas, também coloridas, mas agora tornou-se bastante, portanto, é bastante comum vermos estas máscaras em grupos ativistas, não é? Servem para que os elementos não sejam reconhecidos pela polícia e, de certa forma, aqui simbolizando uma certa necessidade de uma atitude ativista, não é? De uma certa preocupação com o nosso futuro e, aqui no caso, tendo o mar como uma espécie de referência ou de termómetro de uma certa instabilidade, da qual o mar nos vai dando provas constantes de que estamos a atravessar uma zona perigosa, de grandes desequilíbrios, e pela qual estamos a pôr em causa o nosso futuro.